Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do atropelo do Cruzeiro em cima do Uberlândia, 5-0 no Mineirão. Os gols do Cruzeiro marcados pelo Caio Jorge, o Christian, Wanderson, Lucas Romero e o Christian novamente. 5-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro passou por cima do Uberlândia. Vamos trazer aí os comentaristas no pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Eugênio, esse Cruzeiro, já terminou a temporada ano passado de uma maneira, interessante. Agora botou todo mundo, na estreia dos titulares, goleou o Uberlândia 5-0. Berlândia. Beraba, não dá pra falar o outro. Né? Não, mas não pode não. Vamos lá, vai. Mas assim, é o que se espera mesmo, né? Quando você coloca o time principal, não tem um padrão de comparação entre os times do Campeonato Mineiro, os times pequenos do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro, né? Que terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, que projeta aí uma temporada ainda mais forte esse ano, que tem o ex-técnico da seleção brasileira comandando a equipe. Então, é um Cruzeiro fortíssimo, que tinha perdido para o Pouso Alegre na estreia, mas com um time reserva, um time que não são os principais jogadores, não era formado pelos principais jogadores. E agora você tem aí o Christian marcando 2 vezes, Romero fez gol, Wanderson e o Caio Jorge foi quem abriu o placar. Um gol apenas para o Caio Jorge. Jogaram Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero e o Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. É o time do ano passado. É o time titular. Com a novidade, entre aspas, do Wanderson largando na frente do Arroio, né? A lesão do Wanderson. É que o Wanderson tinha perdido espaço por lesão. Aí a lesão do Wanderson abriu espaço para o Sinisterra e para o Arroio virem na janela. E o Wanderson volta, aparentemente, largando na frente na visão do Tite. É bem verdade que as opções que o Tite poderia ter para fazer o Cruzeiro diferente agora do que era o time do Jardim, ele não tem, que era o Mateuzinho no meio campo, o Mateuzinho machucou, o Gerson não está à disposição, o Fagner também, o Fagner poderia, porque o Tite gosta do Fagner. Entrou aos 82 minutos. O Vidalba, que poderia brigar com o Jonathan Jesus, está machucado, então o Jonathan Jesus, e que começa o ano prestigiado, porque o Tite pediu para que ele não fosse negociado com o Zenit, o que abriu toda a conversa do Gerson, né? O Gerson foi parar no Cruzeiro a partir de uma proposta do Zenit pelo Jonathan Jesus. Então, com menos opções para mudar o time, mas a gente vê, de fato, um retrato de 2025, começando 2026. Acho que o grande ponto, o grande X desse time do Cruzeiro aí, a grande dúvida é como será inserido o Gerson. E o que será o Cruzeiro a partir da inserção do Gerson na ideia do Tite. Eu acredito que o Gerson vai tomar o lugar do Christian. Eu acho tem que ver se vai funcionar, né? A chance do Gerson entrar no espaço onde tem jogado o Christian e o Christian para o meio de campo. No lugar do Lucas Silva. Lucas Silva, que era o capitão do time. Lucas Silva, eu acho que não sai, mas assim... São possibilidades e tudo vai depender do funcionamento do time. Agora, para além do X que traz o PAC, acho que tem um Y ainda nessa questão do Cruzeiro, que é a possibilidade... O Y da questão. É o Y da questão. O Y da questão. O grande problema hoje do Cruzeiro programa contribuindo com a sociedade. O grande problema do Cruzeiro hoje é entender onde vai entrar um reforço que custou o que o Gerson custou. Você precisa encontrar uma maneira para ele jogar. Agora, a gente vai lembrar que na temporada passada, o Cruzeiro também sofreu com falta de profundidade de elenco, muitas vezes, com o agravante de que o Cruzeiro não disputou nenhuma outra competição para além do Brasileiro, da Copa do Brasil. Teve a disputa da Sul-Americana, mas o Cruzeiro pouco ligou para a Sul-Americana e ainda assim passou uma vergonha, né? A gente não pode deixar de falar que foi uma vergonha a campanha do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, que é um torneio importante, ainda que o Léo Jardim tenha falado que o lugar do Cruzeiro é na Libertadores, do qual eu concordo, mas se você está na Sul-Americana, faça um trabalho minimamente melhor do que foi feito na temporada passada. Então, assim, esse ano ele vai ter que se dividir
entre Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, que eu imagino que vai levar muito a sério, e a Copa do Brasil, que é uma possibilidade real de título para o Cruzeiro, porque o 11 titular é muito forte, tão forte quanto de Flamengo, de Palmeiras, Corinthians, enfim, esses times que têm 11 jogadores, ainda que o do Flamengo acho que esteja um ou dois degraus acima do resto. Então, eu acho que essa profundidade de elenco vai ser algo que o Tite vai ter que trabalhar. Tem que entender como o Cruzeiro vai conseguir fazer mais com os jogadores que tem, porque chegaram jogadores importantes e não saíram jogadores importantes, sim. Mas será que o Cruzeiro tem elenco suficiente para brigar pelas três? Gerson e o Chico da Costa. Certo? Exato. Mais alguém? Não, né? Não, acho que o grande reforço é o Fico, do Caio Jorge. Então, mas o elenco não aumentou. Cresce, o goleiro tem dois. É isso. O Matheus, goleiro. O Matheus que machucou já. Que machucou, exato. E o Cruzeiro, daqui a pouco a Nath Andrade vai chegar com a zona mista e você vai acompanhar as entrevistas ali, quem sabe até o técnico Tite com a gente, aqui depois do Cruzeiro vencer por 5-0. E o Caio Jorge marcando um gol. E já passa também um recado do tipo, porque o Zupac, quando o Flamengo vai, especulação em torno do menino, o cara vai. O Celso falou bem do Fico do Caio Jorge, eu acho que é muito isso também, ele deixa pra lá, faz o gol, tinha essa continua. Dúvida, como que o Caio ia assimilar todo esse momento. Enquanto o Cruzeiro negava as propostas do Flamengo e encerrava as negociações, eu conversei rapidamente com uma pessoa muito próxima ao Caio Jorge para tentar entender como é que ele está. E o que eu ouvia, o Caio está muito em paz. O Caio está muito em paz. Era isso que eu ouvia sistematicamente. E aí, então, logo o Cruzeiro encerra as conversas com o Flamengo, o Pedrinho renova o contrato do Caio Jorge. Né? Então, assim, o Pedrinho sabe muito bem que ele não podia deixar... o Caio Jorge tem contrato em vigência, então eu vou só recusar a proposta, porque as coisas não funcionam assim. Ele tem que cuidar do jogador, do ambiente. Então ele foi lá e renovou o contrato do Caio Jorge para manter o Caio também contente, sabendo do contrato que ele não foi, que o Cruzeiro não deixou que ele sequer pensasse se iria querer ou não, que era o que o Flamengo ofereceu. O Cruzeiro fez vários movimentos de fortalecimento. Os últimos movimentos que o Cruzeiro fez foram contratar o técnico das 2 últimas Copas do Mundo, contratar o executivo de futebol que era do Flamengo, manter o Caio Jorge negando 30 milhões de euros do Flamengo, renovar o contrato do Matheus Pereira, contratar o Gerson por 30 milhões de euros. São 5 movimentos que indicam o mesmo caminho. E quando todo mundo que está dentro do ambiente percebe para onde está indo o projeto, isso ajuda. Então, acho que perceber o que o Pedrinho está fazendo com o Cruzeiro nesse momento, pelo menos nas intenções, a gente não sabe o que vai dar, mas nas intenções, ajuda o Caio Jorge a nem pensar no negócio de Flamengo. Resolveu, negou, renovou o contrato, tá todo mundo reforçando aqui, já meteu o gol e acho que vida que segue. E até porque quando o Gerson chega, não que o Caio tivesse esse tipo de movimento, mas o cara olha e fala, pô fizeram uma baita contratação, né? Pô, que legal. E o cara quase foi pro Flamengo, eu acho que esse movimento realmente foi bem inteligente do Pedrinho para mostrar, né, Eugênio, do tipo, cara, eu também gosto muito de você, como outros caras todos aqui, né? Mas é o que deve fazer um clube. Quando um jogador importante tem um assédio, quando você não quer que esse jogador saia, chama aqui, vamos te dar um aumento, você continua aqui com a gente. E o Pedrinho teve a capacidade econômica de fazer isso, mostra força ao trazer o Gerson e reforçar ainda mais o time, vai ganhar mais corpo e mostra que o Cruzeiro não está de brincadeira. Não é fogo de palha, é um projeto que pretende recolocar o Cruzeiro naquele patamar de clube que disputa todas as competições, que ganha muitos títulos, que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos, né? O Cruzeiro sempre foi um time para brigar em cima e conquistou muitos títulos dessa forma. E esse passo é muito importante. A manutenção do Caio Jorge é como se fosse uma contratação. A renovação de contrato dele. Porque era enorme a chance dele sair. E a chegada do Gerson é, de fato, um reforço de muito peso. Ainda traz para a saída do Gabigol o Chico da Costa, que não é um jogador tão falado, mas que, quando entrar, ajuda. Costuma deixar o delezinho ali. Eu hoje, inclusive. Celso, a gente viu nos últimos tempos o Atlético Mineiro, o Galo, né, o Botafogo, o Fluminense. Aí a gente viu nos últimos tempos o Cruzeiro, todo mundo chegando para ir para a prateleira de Flamengo e Palmeiras. Só que alguns batem e vão ali. Todos. Você acha que o Cruzeiro se consolidou nessa posição agora? Não, acho que é cedo para a gente falar que se consolidou, mas o Cruzeiro, para mim, é o time que mais pode se consolidar,
porque tem na sua cadeira de presidente / dono do clube um cara que é um apaixonado e que tem muito dinheiro. E acho que essa é fundamentalmente a diferença. Nenhum outro clube, Edu, do Brasil, acho, ou talvez até do mundo, recusaria metade do seu faturamento na temporada passada em um jogador e colocaria a outra metade do seu faturamento da temporada passada em um outro jogador no Gerson, né? Estou falando do Caio Jorge e do Gerson, respectivamente. Então, o Pedrinho, muito diferente de John Textor, de 4Rs e de outros dirigentes que enxergam o Caio Jorge como um cheque imenso de 30 milhões de euros, de libras ou de dólares, enfim, o Pedrinho enxerga o Caio como o atual artilheiro do Brasileirão, o futuro possível artilheiro da Libertadores, e ele acha que esse cara não vale 30 milhões. Porque, para além da razão fria do mercado, que o Pedrinho entende muito bem, ele também entende algo que entende que algo pode perpetuar ele como o grande dirigente do Cruzeiro da última década, ou talvez da história, que é vencer títulos. E isso aí, se você vender o artilheiro do Campeonato Brasileiro, para um rival direto, não quer dizer que você não vai ganhar o título, mas talvez te deixe um pouco mais longe, porque você não encontra centroavante com muita facilidade. Então, acho que o Cruzeiro, dentre esses que você citou, é o time que mais pode chegar, porque tem, primeiro, e aí, obviamente, a torcida do Cruzeiro fica chateada, mas não existe nenhuma regra de fair play financeiro no Brasil, o que possibilita que o Pedrinho recuse metade do faturamento do Cruzeiro na temporada passada em um único jogador e compre depois o Gerson logo na sequência, e o Pedrinho tem muito dinheiro. Isso não é um demérito, tá? É só um fato, é um fato. É um mérito, inclusive. É um mérito, inclusive. Parabéns ao Pedrinho por ter tanto dinheiro e poder colocar esse dinheiro no Cruzeiro, que é uma paixão dele. E, assim, eu acho que o Cruzeiro, ele pode, porque a preocupação dos outros clubes, a preocupação de Botafogo era diferente, isso está muito claro. A preocupação do Fluminense talvez o Fluminense não seja o melhor caso, mas é que o Fluminense ele chega. O Fluminense nunca fez um projeto para ser o Botafogo, por exemplo, né? O que o Botafogo foi. O Fluminense ele chega acho que com méritos diferentes, mas assim, eu acho que o Cruzeiro tem mais potencial de ficar nessa posição de terceiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro 5-0 sobre o Uberlândia. O Cruzeiro passou por cima. Trazer aqui agora as estatísticas da partida, da vitória do Cabuloso, já na tela aí, ó. Posse de bola, o Cruzeiro teve mais, 54% a 46%. Gols esperados, 2.2 do Cruzeiro, 0.04 do Uberlândia. Total de chutes, finalizações, 15-3 para o Cruzeiro. Chutes certeiros no gol, 8-2 para o Cruzeiro. Chances perigosas criadas, 5-0 o Cruzeiro. Escanteios, 4-0 o Cruzeiro. Foi um atropelo aí também nas estatísticas. Impedimentos, Cruzeiro teve 2, Uberlândia nenhum. Passes completos, 344 do Cruzeiro, 273 do Uberlândia. Cartões vermelhos nós não tivemos. Ataque, 71-56. Um massacre do Cruzeiro até nas estatísticas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.